Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Era do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, aliás, as mentiras do Apocalipse protestante. E também, aqui eu falo bastante sobre aparições marianas, as verdadeiras e as falsas, as reconhecidas e não reconhecidas pela igreja, tá? Eu não sou perito em todas as aparições, mas eu estou estudando uma por uma e aos poucos eu vou colocando aqui vídeos sobre as aparições marianas, tá? E aqui todo mundo sabe, gente, não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, também não tem aparição mariana para defender o Apocalipse do desejo. Aqui é apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, nada mais e nada menos, até porque uma revelação particular não pode completar uma revelação pública. E hoje eu estava vendo o vídeo do vidente, que é o mais conhecido aqui no Brasil, tá? E eu estava vendo o vídeo de hoje, e a revelação que não foi uma revelação, né, desse ano, acho que foi do ano 2000, se não estou enganado, eu vou dar uma olhada aqui, mas falando sobre a barca de Pedro. Duas coisas aqui. A barca de Pedro é a Santa Igreja, tá, gente? E é impressionante como essa aparição, tá? Que, a meu ver, não é Maria, já falei, é uma entidade, tá bom? E quando falo entidade, não quer dizer que é alguma coisa ligada a outra religião de matriz africana. A entidade vem de entidade angelical. Então tem anjos decaídos e anjos que não são os decaídos, tá? E quando você fala que é o adversário é porque realmente faz parte de uma entidade angelical. E o que acontece, tá? Vendo essa revelação de hoje, duas coisas, como eu falei. Mais uma vez eu tive a certeza que ali não é Maria e que essa aparição tá vendo os meus vídeos. É impressionante como logo depois que eu fiz um vídeo falando sobre o sonho e a revelação que São João Bosco teve sobre a barca de Pedro, dias depois vem aí, né, mais uma revelação falando agora sobre a barca de Pedro. Eu não entendi muito bem. A tal da aparição tá vendo os meus vídeos? É isso? Mas eu vou fazer uma comparação da revelação de São João Bosco com a revelação, né, dessa aparição aqui no Brasil. A revelação diz assim: queridos filhos, uma pedra atingirá a grande embarcação que se partirá ao meio e haverá grande sofrimento para os meus pobres filhos. Tá? Não vou ler toda a mensagem porque não vem ao caso, tá? Apenas isso aqui já mostra que isso aqui é contra a igreja e não a favor da igreja. Vamos entender uma coisa. Jesus Cristo disse que as portas do inferno nunca irão prevalecer sobre a igreja. Quando Jesus diz isso, é porque as portas do inferno jamais irão prevalecer. Ah, mas Cris Macabeus, tem vários bispos aí que não dão bons testemunhos. Exatamente, por causa disso. Jesus está no comando. Ah, tem um papa lá do ano tal que não deu bons testemunhos. Beleza, é Jesus que está no comando. A barca continua a mesma, continua sendo guiada com a ação do Espírito Santo, mesmo que quem esteja ali guiando, né, não seja aquela pessoa que todo mundo espera. A questão é, quem vai julgar essa pessoa? É você, o vidente da aparição mariana? É você, do magistério do Facebook, ou o próprio Jesus Cristo no juízo final? Essa é a pergunta. Eu já li aqui uma revelação de Santa Catarina de Siena, falando que você não tem o direito de julgar o Santo Padre, tá? Enfim, o que acontece? Quando Jesus Cristo falou que as portas do inferno jamais irão prevalecer sobre a igreja, será que Jesus Cristo estava colocando na pauta que a igreja iria passar por momentos difíceis, com hereges tentando derrubar a igreja, papas que não iriam dar bons testemunhos? Cristo já tinha essa consciência? Claro que ele tinha. É claro que ele tinha essa consciência.
E mesmo assim ele afirmou, as portas do inferno jamais irão prevalecer sobre a igreja. Quando você vê uma revelação que diz que a grande embarcação se partirá no meio e haverá grande sofrimento, você está dizendo que essa igreja, a igreja de Jesus Cristo, se partiu no meio. Ou seja, as portas do inferno prevaleceu. Ah, mas vai ter uma igreja verdadeira e uma falsa. A igreja falsa já existe, se chama protestantismo nesse caso, tá, gente? O cisma já aconteceu há 1000 anos com a igreja ortodoxa, tá? Então já existe. O que está sendo revelado aqui é um cisma, tá? Já aconteceu, não vai acontecer novamente, nem precisa acontecer, já aconteceu. Ah, mas o que está sendo revelado aqui é que a própria igreja católica, e tirando o protestantismo de lado, a igreja ortodoxa, a própria igreja católica vai se dividir em duas. Se essa igreja, a igreja católica apostólica romana, se dividir em duas, as portas do inferno se prevaleceu. Infelizmente, Cristo errou. E o que essa revelação está dizendo aqui é exatamente que Cristo, né, cometeu um equívoco quando fez essa promessa a São Pedro. Agora preste atenção no que diz São João Bosco, novamente. Olha só. Certa vez, São João Bosco teve um sonho profético. Viu um mar agitado pelos ventos e uma batalha acontecendo. Opa, peraí, mas o que significa essa batalha? Essa batalha são os próprios padres, bispos da igreja contra a igreja? Não. Se tem bispo perseguindo a própria igreja, já não está mais em comunhão com a igreja, não faz parte da igreja. Entenda uma coisa, você que é católico, ou você está com a igreja e faz parte da igreja, está em comunhão com a igreja, ou você não faz parte da igreja e não está em comunhão com a igreja. Não existe meio católico, gente. Não existe, eu sou católico da aparição mariana. Não existe isso daí. Ou você está na barca de Pedro ou você não está. A barca de Pedro não tem como se dividir. Não tem. É claro que o desejo da aparição mariana, o desejo dessas revelações de hoje em dia é esse, que coloque na cabeça do católico que a igreja se dividiu. Por quê? Aí o católico vai correr para a igreja da aparição mariana, vai deixar a igreja que tem o sucessor de Pedro. Porque a aparição mariana, direta e indiretamente, está falando que aquele sucessor de Pedro, na verdade, não é tão sucessor assim. É um antipapa, como veio no meu canal esses dias, um inscrito dizendo que o Papa Francisco é o antipapa, eu só não estou vendo porque eu não quero. E eu falei, então Jesus Cristo errou quando disse que as portas do inferno não queriam prevalecer sobre a igreja. Ele disse, mas na história da igreja já teve antipapas, e realmente teve. Mas quando teve esse antipapa é porque tinha um legítimo. Não tem como existir um antipapa se não tem um papa legítimo. Um antipapa, se não tiver um papa legítimo, é o sedevacantismo. Tá? E o sedevacantismo é condenado pela igreja. Aliás, se você é sedevacantista, sabe para onde você vai, né? Então, tenha consciência disso. Se você não está na barca de Pedro, do sucessor de Pedro, você sabe para onde você vai. E você não está apto a julgar se o Papa atual ele é legítimo ou não. E aqui está a revelação de São João Bosco, né? Ele viu um grande mar agitado pelos ventos e uma batalha acontecendo. No meio da tormenta, tá? Que é uma tempestade, ele viu uma grande nau dirigida pelo Papa, ou seja, a igreja estava com o Papa, ela não se dividiu, não tem essa história de cair uma pedra e dividiu a igreja em dois. Não, a igreja continua, está no meio da tempestade, o mar está agitado, está indo para lá, está indo para cá, tá? O barco está quase virando, volta de novo, mas está o Papa ali, né? Deixa eu arrumar a web aqui. Mas o Papa está guiando. Agora vamos entender. Esse Papa, ele é um Papa bom, não tão bom, que dá bons testemunhos. Quem é esse Papa? Não interessa, é o Papa.
a igreja está indo para lá, para cá. É o Papa que está à frente guiando a igreja. Ah, mas ele está recebendo lá um presidente que a gente não gosta. Eu também não gosto, mas só Deus sabe porque ele recebeu aquele presidente lá. Só Deus sabe. Jesus Cristo comia com corruptos, tá? Os publicanos eram corruptos na época. Ele comia lá, ele estava lá, no banquete com os corruptos, tá? Na hora ninguém entendeu. Na hora ninguém entendeu. Mas tudo é feito para o bem da própria igreja, tá bom? E aqui São João Bosco, ele vê o barco na tempestade, no meio da batalha, sendo guiado pelo Papa e não pela aparição mariana, nem pelo vidente da aparição mariana. Então, se existe uma tal igreja falsa e a outra verdadeira, não existe isso, tá, gente? Ou é igreja verdadeira ou verdadeira. O que passar disso não é igreja. Mas se existir essa igreja falsa, é a igreja da aparição mariana. Não é a que tem o Papa. A que tem o Papa é que está sendo guiada. O Papa não é tão bom assim, mas é ele que está lá. Deus colocou ele para guiar a igreja. A barca está lá, sendo guiada por ele. E continua assim. Atravessando o oceano agitado, duas correntes saíam de cada lado da barca e a prendiam em duas fortes colunas de alturas diferentes. Sobre a mais alta ele viu a sagrada hóstia num ostensório, estando escrito na sua base as palavras salvação do que creem. Sobre a outra coluna ele viu a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora e na base as palavras, né, auxiliadora dos cristãos. Estava lá o Papa, duas colunas, de um lado estava lá o Santíssimo Sacramento e do outro Virgem Maria, tá? Com o Papa, não sem o Papa. A Virgem Maria estava com o Papa. Ah, mas eu estou falando do Papa Francisco. É o Papa Francisco. Hoje é o Papa Francisco, amanhã eu não sei. O próximo Papa eu não sei quem vai ser. Antes do Papa Francisco era quem? Bento XVI. Então estava lá de um lado o Santíssimo e do outro lado Virgem Maria, junto com o Papa Bento XVI e agora com o Papa Francisco. Não existe essa história de que a grande embarcação vai se dividir no meio. Isso é uma revelação que não veio de Maria, veio do adversário para que você acredite nisso. E é claro, se quem está revelando isso diz que não está de acordo com o Papa, que não está de acordo com nada que o Papa faz, e fala que a igreja se dividiu, você que segue a aparição cegamente, de modo incondicional, você vai correr para qual igreja? Aqui está lá o Papa, que a aparição diz que não é um Papa legal, não. E a outra está lá, a Igreja da Aparição Mariana. Você vai correr para a Igreja da Aparição Mariana e é isso que a aparição quer. Que você corra lá, para aquela igreja ali, tá bom? Infelizmente. Voltando lá para Santa Catarina de Siena. Santa Catarina de Siena completando aqui a revelação de São João Bosco, tá? Não é que uma revelação tem a ver com a outra, mas uma não contraria a outra. Essa é a diferença dessas revelações marianas, apocalípticas de hoje em dia. Contraria a própria revelação pública. Os evangelhos, contraria. Agora você vê como a revelação de São João Bosco tem tudo a ver com aquela revelação que eu falei de Santa Catarina de Siena, que falava que a chave do sangue foi dado a Pedro e a seus sucessores, bons e maus. E mesmo em pecado, o sucessor de Pedro tem a autoridade de Pedro. E só quem poderá fazer o julgamento é Jesus Cristo. Santa Catarina de Siena falou isso. Santa Catarina foi aquela que foi buscar o Papa pelas orelhas lá na França. Trouxe ele pelas orelhas da França. Mesmo assim ela dizia, nem que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais me levantaria minha cabeça contra ele. Santa Catarina dizia isso. Doutora da Igreja Católica. Estou falando de dois santos aqui. Santa Catarina e São João Bosco. Agora eu pergunto, você que segue a aparição mariana, que diz que
A barca de Pedro vai se dividir, ou seja, as portas do inferno prevaleceu sobre a igreja. Em quem você acredita? Uma revelação não reconhecida pela igreja ou em Santa Catarina de Siena e São João Bosco? Decida, decida. Você quer ficar com a igreja, com seus santos, com os mártires, ou você quer ficar com a igreja apocalíptica da aparição mariana? Decida. Só que só existe uma igreja. Não tem essa de igreja verdadeira e igreja falsa. Nunca existiu isso na história da igreja. Isso passou a existir no protestantismo, tá, gente? Depois de Lutero começou a pregar isso. Que existia uma igreja verdadeira e uma falsa, e a falsa era a igreja do Papa na época. Foi Lutero quem criou essa ideia. Nunca na história da igreja existiu igreja falsa e a igreja verdadeira. Nunca. Porque se você não está em comunhão com a igreja verdadeira, você não está na igreja. Você não está na igreja. Se você não estiver em comunhão com o Santo Padre, com a Santa Sé, você não está na igreja. Você não tem comunhão. Viram o que? Um meio de vida para você. A religião nada mais é do que um meio de vida. Tá? Escolha. Essa revelação aqui é uma revelação que vai contra a revelação pública do Evangelho. E vai contra também as revelações de Santa Catarina de Siena e as revelações de São João Bosco. Decida. Decida. Mais uma vez, aqui não estou falando de vidente, tá, gente? Aqui não estou falando de vidente. Aqui estou falando da aparição. Aparição e revelação. É a análise que eu faço. E aqui eu tenho o direito de falar que eu não acredito. Aqui eu tenho o direito de falar que para mim não é Maria. E tenho o direito de tentar tirar os católicos dessa situação. O que eu vejo de católico chamando Papa Francisco de antipapa, porque está seguindo tal revelação, caindo no sede vacantismo, porque está seguindo revelação, é Medigore daqui, é Campinas de lá, Jacareí, Bonilha. Tem um monte, gente, é um monte. É católico de tudo quanto é lado. Falando que Papa Francisco não é Papa, é antipapa, que inventaram essa história. Que também é a história do adversário, tá? De que o Papa Bento XVI foi tirado do trono. É história do adversário. Isso não existiu. Isso não existiu. É fake news, fake news. Não existiu. O Papa Francisco, quando pediu... O Papa Bento XVI, quando ele pediu renúncia, foi exatamente porque ele não estava mais apto a estar à frente da igreja. Ele não estava mais apto. E assim, a própria igreja, através do Espírito Santo, colocou o Papa Francisco no lugar do Papa Bento XVI. Tá? Não existe essa história de máfia de Sangalen, não existe essa história de que foi tirado do trono, até porque se isso existiu, Bento XVI, além de covarde, era um grande mentiroso. E todo mundo sabe, se ele mentiu e ele foi covarde, nesse momento ele não está no céu. Não é o que eu acredito. Para mim, Bento XVI, o saudoso Bento XVI, está no céu. Tá? Isso é a realidade. Tá? Então fica aí a escolha. Você quer a igreja das aparições marianas ou a igreja onde as portas do inferno nunca irão prevalecer? Igreja sem papa não existe. Igreja sem papa não existe, tá? E história de que igreja vai se dividir em dois também não existe, tá? Se dividiu, não é igreja. Faz parte de outra situação que não é igreja, tá? Paz e bem a todos. Não deixe de se inscrever no canal, por favor, gente. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo. É muito importante tudo isso, o combo inteiro, tá? Tem o nosso novo canal, Escatologia Preterista, tá, gente? Escatologia Preterista, por favor, vai lá, se inscreva no canal. Semana que vem, se tudo der certo, a gente já volta a fazer mais vídeos lá no canal. O Robson agora está trabalhando no horário diferente do meu. Se você puder contribuir com o canal, QR Code aqui do lado, com o Pix do canal, tá passando a chave Pix aqui embaixo também, qualquer contribuição. Um abraço para todo mundo que está contribuindo e ajudando, né, o meu canal, o canal do Robson 2.0. Um abraço especial para minha grande amiga que mora longe, né? Que mora muito longe, mas sempre está aqui, né, me ajudando e também, principalmente com palavras e incentivo. O incentivo que é muito melhor do que qualquer coisa, tá bom, gente? Um abraço
né, para minha grande amiga e também para todo mundo que contribui com o canal, não só na contribuição financeira, mas divulgando o canal, principalmente nas paróquias e nas redes sociais. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.